Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui no nosso podcast Alternative Express. E a gente tem 3 convidadas muito especiais, a professora Letícia, de português, a professora Samira, de sociologia, e a professora Larissa, de inglês. Selecionamos algumas perguntas que nos mandaram nas nossas redes sociais, né, tanto Instagram quanto Twitter, e nós vamos debater aqui agora sobre o assunto masculinidade tóxica. Vamos ver a primeira pergunta? Vamos lá. Carlos Henrique, de Ribeirão Preto, perguntou: o que é masculinidade tóxica na visão das mulheres e como isso afeta vocês? Oi, professora Samira, né? Muito obrigada por ter convidado aqui para esse podcast. É muito importante, né, essa discussão. E sobre masculinidade tóxica, embora não seja o nosso lugar de fala, né, por sermos as 3 professoras aqui mulher, acho muito importante a gente falar isso na perspectiva da mulher. Então a pergunta é muito pertinente porque nos afeta diretamente, né? Então não é nosso lugar de fala, mas também nos afeta diretamente. Então assim, a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela é fruto de uma masculinidade tóxica que embutida, né, no dia a dia dos meninos, desde um desenho, desde um brinquedo, ou uma fala de um pai, de uma mãe, de uma família, né? De quem cria ali aquele ser, que vai falar, você não chora, né? Que vai tentar reprimir esses sentimentos. Então isso é muito preocupante, porque eles vão aprendendo a reprimir esses sentimentos e acaba depois indo para caminhos um pouco violentos, né? Sim. Não, é claro que isso não é uma regra, né? Mas existem exceções importantes, obviamente, né? Mas, assim, é importante a gente falar das taxas, né? Então, tem muito feminicídio, tem muita violência. Então, isso é fruto, com certeza, da masculinidade tóxica. Então, é bastante relevante a gente falar disso hoje aqui. E é muito importante também, né? Sim, e a masculinidade tóxica, ela é perpetuada, né? Então, vai passando de geração em geração, porque se o vô achava que era normal a avó ficar em casa cuidando dos filhos, aí passa pro pai, o pai passa pro filho, que se não tem esse espaço de discussão que a gente está tendo agora, né, num podcast, na escola, né, num trabalho, vai continuar reproduzindo isso, vai se tornar um adolescente, um adulto que vai namorar e vai repassar isso para a companheira, né, que talvez, né, se casar, vai ter filhos, e isso vai se prolongando e nos afeta diretamente, né, como a professora Samira falou, em relação ao feminicídio, à violência doméstica, violência psicológica, né, que começa assim e é fruto dessa masculinidade. Eu até acho que a gente é uma vanguarda aí, né, com esses meninos que estão crescendo, criar esses meninos, né, porque não tem esse reforço, né, na fala, nas ações. Então, fazer essa crítica, né, tem esse olhar. Eu acho interessante, vocês, principalmente, que são jovens, né, a gente é um pouquinho mais velho, só que vocês daqui pra frente tentarem não reproduzir isso, né, quando perceberem também, né, alertarem, olha, né, não é interessante, né, vamos mudar o discurso, vamos mudar a fala. Principalmente essas crianças que estão vindo, né, então... eu acho que é interessante a gente discutir isso, né? E que as pessoas saibam que existe, né? Deixar de naturalizar isso, de que é algo natural, né? Como a professora Larissa falou, era uma coisa que meu avô fazia, que meu pai fez, tá? Mas agora, a partir de agora, o meu irmão, o meu primo, o meu filho, o meu namorado, não vai reproduzir isso. Ele tem que saber, tem que ter essa informação que existe. E a taxa, principalmente de suicídio desses meninos, que muitos meninos se sentem reprimidos, né? Às vezes, principalmente sentimentos, né? Que eles não conseguem falar. E como tem aumentado por isso. Como que isso afeta, né? E afeta nós mulheres, principalmente, né? Que, como tanto Samira quanto a Larissa acabou de falar, taxa de feminicídio, né? Até questão de relacionamento, como é complicado, né? Quando a gente tem um relacionamento, às vezes, com uma pessoa que vem dessa criação, né? Tão tóxica, né? Dessa sociedade, na verdade, que reforça isso. Esses padrões, né? Esses padrões. Que afetam nós todos mesmo, né? A gente quer agradecer ao Carlos Henrique pela interação aqui conosco, e a gente vai para a próxima pergunta, que é do Pedro de Maceió. E ele pergunta assim: como as mulheres podem contribuir para não reforçar, estereótipos da masculinidade tóxica? Infelizmente o machismo ele tá
presente mesmo na sociedade, né? Então, Estrutural. Estrutural, exatamente, né? Então, tá nas instituições, como família, como a escola, como a igreja, né? Como o Estado como um todo. Então, é muito difícil a gente não naturalizar, né? Então, é bastante complicado. Então, mulheres também podem reforçar machismo, né? Embora elas sejam afetadas diretamente por eles, né? Por ele, no caso, o machismo. Então, assim, as mulheres, do meu ponto de vista, eu acho que a gente conversar sobre, né, ter esse espaço aqui de fala, de reflexão, principalmente quando a gente é mais jovem, né, na escola, é muito importante. E acho também que as leituras, né, a gente tem muito acesso à informação hoje em dia, internet, né, e a gente pode muito direcionar um tempo para poder ler sobre, para conhecer um pouquinho mais. Tem bastante gente que está disposta a fazer discussões rápidas, leves e que chegue ao grande público, né? Então acho que seria um caminho muito legal a gente estar aberto a leituras e discussões a esse respeito e começar a desnaturalizar certas coisas que sempre foram naturalizadas, como as professoras falaram, de coisas de décadas atrás, né? De tradição mesmo, assim, que não cabem mais, né? Que é dessa história que vem do patriarcado, né? E que se transforma nesse machismo. E a gente tá no século XXI e a gente precisa mudar. E ainda é muito presente, né? Muito. E frequente. Demais, né? E uma pena que a gente veja em homens, mulheres, né, em homossexuais, heterossexuais, bissexuais. Sim. Então não depende só da heterossexualidade também, né, para perpetuar esses vai por vários caminhos, com certeza. Então é bastante delicado, né? E eu acho que esse conhecimento mesmo ele proporciona, né, essa mudança de discurso. Então você não somente lê, né, você praticar, porque aí você faz a reflexão. Isso aqui que eu falo, que eu reproduzo, né, na verdade já não é o mesmo pensamento meu, era uma tradição, era algo que eu falava, mas agora eu tenho consciência disso, né, então eu vou parar de falar, de ter esse tipo de discurso, ou até mesmo quando escutar né, falar, poxa, né, mas você já parou pra pensar sobre tem isso? Tem esse distanciamento, sim, né? Sim. E pensar assim, nós mulheres de agora, nós somos uma nova linha de frente, né, porque ao longo da história, a gente sempre esteve ali lutando pelos nossos direitos, né? Com feminismo, sufragismo, há vários tipos de feminismo. E aí, assim, agora a gente tem esse acesso à informação. Então, não é... Nesse momento, a gente está num lugar que a gente pode falar, que a gente estudou, que a gente pode expressar nossa opinião, defender aquilo que a gente acredita. E então, a gente tem esse espaço. Além desse espaço, precisa ter a abertura interna também, né? De querer buscar, aprender, saber que isso não é natural, para a gente poder, nós como mulheres, né, ser essa linha de frente para desconstruir. Né? Então, quando uma amiga ou um homem, um menino tiver alguma atitude que não for, né, bacana, né, que for o estudante, né? O estudante, a gente não concordar mais, assim, não porque às vezes, assim, o se omitir também é complicado, porque você não se posiciona e passa ali como se fosse em branco, mas na verdade não é em branco. Se você tá compactando com aquilo, isso, né? Tá compactuando. Então a gente precisa, nesse momento, não deixar passar. Então, viu algo, às vezes com a gente mesmo, é mais fácil deixar passar, mas a gente não deve fazer isso, assim, a gente precisa falar, não é assim, não fale dessa forma comigo, eu não aceito isso, eu não gosto disso, eu não tolero isso dentro de um relacionamento ou numa hierarquia, né, independente se for, né, de responsáveis, professores, colegas, a gente precisa aprender a se posicionar, né? E entender seu lugar no mundo, né? Isso. E o seu valor e o respeito a todo ser humano, né? Sim. Bom, a gente agradece a pergunta do Pedro. E agora a gente vai para a penúltima pergunta para encerrar o nosso podcast daqui a pouquinho. A Lucimara de Cuiabá, ela perguntou: mulheres podem ser tóxicas? Sim.
podemos, né? Como a gente estava dizendo, né? Na pergunta anterior, a gente reproduz machismo, né? Então, a gente também aprende a ser violenta, a gente também aprende a não respeitar a próxima, o próximo. Então, com certeza, as mulheres podem ser tóxicas. Mas, assim, eu acho que é muito menos provável que aconteça. Então, assim, quando a gente fala de masculinidade tóxica, isso, conceitualmente falando, isso é mais comum. Então, é igual a gente fala do feminicídio, né? Então, assim, pode acontecer de ter uma mulher que mata o marido? Sim, mas a quantidade é muito menor, As né? taxas são bem menores. Então, assim, a gente tem que São falar... os dados, né? Sim. Então, E às vezes a gente fala, mas não porque é o nosso pensamento, é porque já tá enraizado. E sem querer a gente solta. Com certeza, historicamente, socialmente, Sim. né? Culturalmente mesmo, né? Então, e fazer essa reflexão é extremamente importante. Isso demanda muito tempo, vai demandar muita autorreflexão. Sim, É um autoconhecimento, processo, um né? processo de autoconhecimento, Com né? certeza. Reconhecer, né, que as suas falas, reconhecer que aquilo, na verdade, às vezes não faz, né? E principalmente a Parte- sororidade, né? Sim, que a falam sororidade tanto, né? que... Sororidade vem de irmãs, né? Então, assim, irmandade mesmo, né? O que a gente pode fazer pela outra? Nós não somos inimigas, nós somos Não é uma amigas, competição, não é né? uma competição, a gente tem que se ajudar, né? Então, acho que quando a gente entende isso, o mundo fica um pouco melhor e a gente consegue levar outras pessoas junto, incluindo homens, porque todo mundo ganha. Quando uma mulher cresce, ela levanta outras e também toda uma rede que tá em torno dela. Então, extremamente importante. A gente quer agradecer a pergunta, Lucimar. Esperamos ter ajudado. E vamos para a última pergunta. Que é do Vitor, de Porto Alegre. Ele pergunta se masculinidade tóxica não é mimimi. Eu só adoro falar mimimi, né? Tá na moda essa palavra. É bom falar mimimi quando a gente tá num lugar de privilégio, né? Sim. Então tudo é mimimi, não é verdade? Eu acredito assim que quando a gente olha só pro nosso próprio umbigo, né? E não olha para as desigualdades que tem, tanto social, né? De classe, de gênero, de cor, né, de racial, fica muito fácil o mundo, né, mas o mundo é muito mais complexo que isso. Então, se o mimimi falar que é besteira, que isso não existe, é porque você tá faltando empatia, né, tá faltando se colocar no lugar da outra, do outro, que passa por situações que, com certeza, ele não passa no dia a dia, né. Então, quem fala de mimimi é que tá tudo chato ultimamente, né? Que você não pode falar nada. Que bom, né? Então significa que a gente tá evoluindo, a gente tá mudando pra melhor. Então, que bom que antes se falava determinadas coisas e agora não cabe mais. Eu fico muito feliz. Então, tem gente que fala, nossa, e tem a sigla do LGBT que tá agora, o alfabeto todo. Não sei o que. Eu falo, nossa, que legal, né? Que bom, Aí, tem essa que diversidade, bom. né? E quanto mais uma letrinha lá entra, mais gente tá inclusa. Então, isso é maravilhoso, né? a questão do elogio, né? Que também se fala assim, mas agora a gente não pode mais elogiar a mulher porque é assédio e é mimimi. Então, antigamente isso era muito normal. E hoje a gente consegue ver que não é. Isso não é um elogio, né? Sim. Elogio é você falar, nossa, seu cabelo tá muito bonito, você é muito inteligente, parabéns. Não é você passar na rua e alguém mexer com você. Às vezes elogiar algo que a pessoa fez, na verdade. Exatamente. Né? O que ela faz, não... Reconhecer, né? Reconhecer isso e não alguma... Estético, né? Então... Eu acho que faz muito, né? Inclusive com crianças, né? A gente Olha reforça bonita, muito a questão, né? às vezes, Que foto é forte, né? Que é inteligente. Sim, da estética do que realmente o que ela fez, né? O faz, que é o que importa. E eu acho que, né, quem faz, às vezes tem uma fala desse do mimimi, pode ser que sofra também com isso, né? Porque a gente tá falando da masculinidade tóxica, às vezes da pessoa não ter esse, né, não ter como se expressar. Às vezes tem essa falta aí, tá falando que é mimimi, mas é porque falta essa fala, de poder se expressar de verdade. Não é só um mimimi. Às vezes a pessoa tem algo a mais aí por trás. Essa questão de expressar o sentimento, de expressar que a gente o falou sentimento, no início, né? Então... É verdade. A gente quer agradecer os 3 convidados especiais. Nós
iniciamos o fim do nosso podcast. A gente quer agradecer a todos que enviaram uma pergunta. Até você, Vitor. Você também foi importante. A gente espera ter ajudado, tirado algumas dúvidas. E é isso. Até a próxima. A gente Obrigada, agradece. gente. A gente que agradece. Obrigada. Obrigada.